house. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. And the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Tear up them for 20 others. The King. Behold the King. Behold the King. Behold the King. Eu também falo com respeito. Como vai, senhor? Sem sarcasmo, não? Respeito é o que eu tenho tanto com esse pastor Valdir, ele que não Obrigado, eu sei disso. sabe. Amém. Bom, gente, então nós vamos continuar na nossa abordagem aqui. Nós só aonde? Olha, Já lhe passou. eu vou tirar uma dúvida sua. Talvez você está achando que a gente não falou nem um décimo da apostila. Mas o que eu... De fato, falei já quase que a apostila toda. Eu tinha percebido isso. Eu já abordei tudo. Então, aqui, ó. Eu vou deixar... Eu até marquei aqui a página que a gente... A última questão que a gente fechou foi da página 60. Tá? Foi da página 60. Mas eu já li. É onde nós falamos dos apócrifos, nós falamos dos pseudepígrafos. Aí, ó, seguindo a cronologia mesmo aí da apostila, ó, aqui, ó, nós falamos do Tanar, divisão dos livros, certo? Certo. Nós falamos da análise dos livros, línguas, falamos materiais de escrita, a Bíblia inspirada, falamos aqui, ó, em questão da a Bíblia em registro merecedor de confiança, abordamos os pontos aí, ó, a necessidade da revelação, revelação geral, página 30, tá? Abordamos, o que mais aqui? Falei também sobre plenária Você tá lendo aonde? eu tô lendo aqui, ó, abordagem no da sumário, cabeçada né? do sumário. Ah, Na página 32, abordamos a questão do cânon, que foi o que a gente está agora no resumo, tá? Cadê? Aqui, ó, formação do cânon. Aqui, ó, a formação do cânon, página 57. Olha aí, Formação do cano aqui, ó. tá vendo? Uhum. Então abordamos tudo isso aí que a gente abordou, tá? Tudo isso aí a gente abordou, então na página 60. É aquilo que eu falei, tem coisas que não é relevante eu abordar em aula, porque senão eu vou estar lendo a apostila. Então eu abordo pontos específicos, de maior necessidade, tudo ali tem necessidade, tá? Agora eu vim falar aqui curiosidade bíblica, isso aí não, isso aí tá aí, você vai lá Quantas só... vezes tem na Bíblia? Isso aí é coisa para escola dominical. Então nós costumamos outra coisa escola que eu dominical, consigo. tá? Uma coisa mais concisa. Não que a escola dominical não tenha essa consistência, ela tem, ela é importante para o ensino religioso da cristandade, da comunidade. Mas um curso teológico ele não segue uma linha de raciocínio de escola dominical, tá? Esse é mais acadêmico. Ele exatamente uma linha acadêmica do estudo bíblico, da Bíblia, a origem da Bíblia. É tipo, Aborda abriu a porta, jogou você lá dentro. Aborda de uma forma que a escola dominical não vai te apresentar. Isso é fato e inevitável. E às vezes dá até choque na escola dominical você trazer coisas do seu ramo teológico, do seu ensino teológico, do seu estudo teológico, para a escola dominical. São verdades que você vai abordar, mas que a comunidade ela não está pronta. Ela não está pronta nem aberta para receber de cara uma demanda dessa assim, na lata. Porque que dá questão, dá questão. Entendeu? Então você vai trazer questão, demanda, e a pessoa às vezes não vai entender, porque ela não fez um curso teológico, então ela não sabe de nada. Principalmente questão de cânon bíblico. Chega lá na igreja e pergunta, quem conhece sobre cânon bíblico? Uns 4 vai conhecer. 4. Mais jovem porque está querendo ser pregador, querendo fazer teologia. Só por isso. A palavra cânon bíblico ela só traz um conceito para uma pessoa que tem curiosidade de teologia. O resto não tem curiosidade de teologia. O resto é ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e escola dominical. Mais nada. Tá? Então aí vem as questões das doutrinas bíblicas, né, que são as doutrinas que se estuda na teologia sistemática. Só isso, mais nada. Isso aí é tudo para a escola dominical. Tá? Então a gente abordou praticamente que tudo. Então, dentro da relevância, a gente está apresentando um resumo. Tá? Dentro da relevância, os slides são nada mais nada menos que um resumo de tudo que a gente abordou. Principalmente aqui da página 70, aqui a questão é sobre a questão da autoridade em questão de Moisés ser o autor. Tá? E aí
vai seguir todo esse caminho aí, nesse resumo nosso. Então, durante muito tempo não se permitiu questionar a tradição. Qual tradição? A tradição de que Moisés é o autor do Pentateuco, dos primeiros... Tá vendo ali? Hã? 5 primeiros livros. Você tá lendo o quê? Tá ali, ó. Aqui, ó. Não, mas não tá chegando nada. Então, peraí, eu vou dar um cliquinho e vou Essa voltar aba aqui, tá tá? muito branca. Não, é porque deu tela de descanso. Ah, Deixa tá, eu voltar agora aqui. tá. Aí, agora ele Deixa eu melhorou. voltar aqui, então. Aí. Deu pra ver, lá? Agora melhorou. Então que tradição é essa? A tradição de que Moisés é o autor Do Pentateuco? do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia. Escola dominical apresenta isso, a igreja apresenta isso, mas academicamente as questões vêm. Por quê? Porque Moisés não pode ser o narrador, Da então sua a gente não vai espiritualizar, né? Na escola dominical a gente espiritualiza, não, Deus revelou para ele, é um ato revelativo de Deus? É, porque Deus se revela nas escrituras, mas a concepção da construção ou da revelação, que a gente abordou isso aqui, da criação das coisas, de como todas as coisas surgiram, Moisés ele recebeu por inspiração divina, então Deus revelou para ele. Mas foi assim mesmo? De onde que Moisés tirou toda essa ideia? Deus revelou isso para ele, então tipo assim, é uma cultura paralela, são pensamentos iguais, é o que a gente chama de cosmogonia dos povos. Cada povo tem uma forma de enxergar a criação. Eu falei isso aqui várias vezes. Então quando você vai, a questão da tradição, a tradição ela mantém Moisés como autor. Mas academicamente, olhando pela história, a historicidade, ele não pode ser o autor de todos os livros, principalmente do Gênesis. Então é uma ideia de que ele tirou aqui de algum lugar e ele colocou. Aí aquilo que eu abordei. A Torá, ela vem para revelar o quê? Como Deus criou? Não, ela vem para revelar o Criador. A intenção do Ele meio que Gênesis é plagiou, isso. né, professor? Hã? Ele meio que plagiou de um outro povo, né? Ele copiou, só que porém ele tem Eu as vou, características de Deus. eu vou né? falar isso aqui mais à frente, mas já vou adiantar. O que acontece? Quando o povo passa no Egito, o povo passou a gente fala 400 anos, mas na verdade são 380 anos. Isso que eu ia falar. Tá? São 380 anos. Mas e esses outros anos aí? Eu vou mostrar isso lá quando a gente estiver estudando Pentateuco. São anos de peregrinação de Abraão e dos patriarcas. Então somou-se esses anos de peregrinação ao momento que eles estavam no Egito, onde a nação cresceu no Egito, e somando essa totalidade de peregrinação e o crescimento no Egito, soma-se 400 anos. Mas na verdade são 380 anos. Desde cativeiro. Vamos colocar de cativeiro, a gente fala cativeiro Egito, mas não era cativeiro. Cativeiro vai acontecer. Gostei. O cativeiro acontece Droga. depois da morte de um faraó, né? Isso, De um outro faraó. Eu vou explicar isso aí também, tá? Vou explicar por que esse povo, o povo se tornou um povo sem aceitação diante dos egípcios, sendo que eles cresceram lá e um descendente dos hebreus é que fez o Egito prosperar, que não deixou o Egito acabar, se aniquilar como toda a terra no período de fome, falando de José, que é de José, tá? Então por que aquele faraó então resolveu? Então, por que ele não conhecia José? Então, e houve um faraó, e esse faraó não conhecia José. Por que é que ele não conhecia José se toda a terra conhecia a história de José? Por que não? A história de José foi apagada, mas quando foi apagada, por que foi apagada? Então eu vou explicar isso aí. É coisa que não está na Bíblia, você lê lá, mas cadê a história de José? Claro que tinha que saber de José. Porque ele foi feito governador e o Egito registrava tudo. Naqueles negócios. Tudo era registrado nos pictográficos, as escritas na pedra, nas lápides, nos túmulos dos faraós. Eles contavam histórias escrevendo, a gente chama de desenho, né? Na verdade, escrita, pictográfico, tá? Então eles escreviam a história da humanidade, do Egito. Então tudo acontecia, mas às vezes eles não davam o nome bíblico daquele personagem. Então vai contar de um grande guerreiro que houve no Egito, conquistador de Mênfis, da Etiópia. Vai estar falando da pessoa de Moisés, Isso que eu ia falar. mas não vai dar o nome, vai dar um outro nome. Vai dar o nome, Mas- tipo, por exemplo, daria tipo um nome egípcio? Um nome egípcio, por exemplo. O nome de José, Yosef, quando ele chega no Egito, aí o faraó vai mudar o nome dele. Desafinado para ganhar. Desafinado Paneá. Essa palavra desafinado Paneá não é a palavra hebraica, não é um nome hebraico, é um nome egípcio, tá? Que aí traduz como Salvador do mundo, tá? Mas não é uma língua hebraica, não é um costume hebraico, é um costume egípcio. Deu para ele o nome de um deus egípcio, tá? É isso.
Aí corre-se. Então, voltando aqui, senão a gente não vai Aqui precisar. rapidinho. Aquele O negócio. negócio começou a esquentar e corre, mas tá bom. Eu tenho que voltar Eu lá. sei, beleza. Eu vou chegar lá. Não, beleza. Vai continuar. Aquilo você não tem nada a ver, não. Ah, Aquele negócio que você mandou de bom dia, aquele bom dia lá, aquilo lá. aramaico, porque eu Aramaico. estou estudando aramaico, então eu estou Praticando. praticando. Aquela, um montão só dá aquele bom dia? É, Nossa, interessante. é. O hebraico é assim também. Ah, Eu tô doido pra aprender isso em nome. Achei que você tava mandando o que a gente tá aprendendo. Eu sei que tava, a aula que você tá fazendo, né? O curso. É. Então eu Ah, estou estudando e eu estou praticando. tá Entendeu? certo. Eu mando pra vocês pra praticar, pra ficar na memória. Porque lá assim no grupo, manda pra gente no grupo. Se você ficar ali boiando, aí outro já manda outra coisa, você perde o que ele falou lá. Ah. Eu criei até um grupo entre eu e a Ângela, só pra eu colocar um. Como se fosse um grupo, tinha que ter mais uma pessoa para tornar grupo, Sim. arquivar tudo que eles mandam lá, eu coloco nesse meu. Ah, Aí, entendi. para não perder, Pra não perder. pra não perder, porque mistura muita coisa, aí manda material Nossa. pra gente, eu tenho que ficar lendo aquele material todo, então eu já jogo lá porque perde tudo. Então manda aí, o que é a rede relevante, eu coloco no computador, arquivo, depois eu imprimo, entendeu? Mas é isso. É bacana, né? Eu vou mandar pros outros agora aqui. Isso, pode mandar. Aí você já está escrito lá, transliterado, aquilo é transliteração. Tem a escrita e no aramaico, tem a transliteração, que é como você vai falar, e embaixo a tradução, que é o que significa no português. Top, Legal. top, muito bom. Tá? Gostei. Então no hebraico vocês vão aprender isso. Eu vou alfabetizar vocês no grego e no hebraico. Não sei se eu vou pôr o aramaico, porque não tem na grade o aramaico. O aramaico já é mais lá para quando a pessoa vai fazer um mestrado. Aí ele tem que fazer o aramaico, ele é obrigado a fazer o Ah, mas aramaico. no introdução mestrado. aramaico aí, moço. Hã? Chora não. Deixa Eu Deus vou usar. dar também pra vocês, porque eu tô aprendendo ainda. Deixa, Né? não tem problema não, Então nós tá vamos bom, eu aprender vou- todo mundo. Então tá bom, eu vou passar para vocês também, já vou dar o pacote completo. É, ué. Quais são as classificações das três línguas? Vocês já falaram demais. Vamos ver se está fresco na memória. Aqui, do templo, o aramaico. Não. Não, hebraico. Aham. A do povo lá, que seria como a linguagem universal ali, seria a grega, né? Isso. E a... grega e a... Pera aí. Língua comum do E a povo. língua comum do povo, como é que chama? Fala aí, Cláudio. Eu não. Você falou Hebraico? primeiro? Aramaica? Aramaica. Aramaica, isso mesmo. Língua do templo ou língua religiosa? Hebraica. A língua universal é o o grego. grego, que é a língua de composição. 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 Usou ela por causa do helenismo, tá? Helenismo. E a língua comum do Comum. povo, o aramaico, Aramaico. que era a língua que Jesus falava mesmo naquele período, tá? Então, documentos, existem materiais, já falei isso aqui, né? De 87, Já. que eles são bem mais antigos que materiais gregos, que vai dos primeiros séculos Isso pra lá. daqui, Não. Isso aí eu estou Ele tá explicando. explicando. Quando nós falamos sobre línguas, eu expliquei isso aqui. mas naquele negócio eu anotei. Anotou? Eu creio que anotou, né? Eu creio. Então, vamos lá. Então, já expliquei aqui, você tá vendo, só um pontinho de tradução ali já deu muita coisa para falar. Então, vou ficar botando muita coisa. Então, esse Puri, né, o Puri, que é um teólogo, né? Ele relata que apesar de alguns acharem que Moisés fora tão inspirado que tenha conseguido narrar sua própria morte, o próprio Talmud é o quê? Talmud é a composição da tradução. Nós temos a Bíblia hebraica, da Bíblia hebraica veio a Mishnah, Anotando. que é A língua. a Bíblia hebraica nós temos a Mishnah, que é a tradução, ou seja, a explicação da lei oral, é a Mishnah. Aí da Mishnah gera-se a Gemara, que é a discussão entre os rabinos sobre a Mishnah, sobre o que está falando a tradição oral. Então, esses rabinos, quando eles debatem essas questões, aí torna-se o Talmud, tá? Talmud vem de ensino, de instrução, tá? Mesma coisa da Torá. Torá não significa lei, viu, gente? Não sei se eu falei isso aqui, tá? Falou. Falei, né? Falou. Torá não significa lei, significa ensino, instrução. Mesma coisa de Talmud, tá? Talmud vem da raiz da palavra Talmud, gera Talmidim, que são alunos. Então fala os Talmidim de Jesus. você explicou. Aí a pessoa pensa na palavra discípulo, não é discípulo. A palavra hebraica não é discípulo, a palavra Talmid é aluno. Então, os alunos, lá na tradução do Novo Testamento hebraico, eu tenho ele aqui, ó, o Novo Testamento hebraico, eu tenho o Novo Testamento hebraico, então quando você lê o Novo Testamento em hebraico, que tem a palavra Deixa eu anotar. Talmid, ou Talmidim, Talmid é aluno, Talmidim,
Alunos. No Então, plural, como se fosse o plural, né? é o plural. Então, aqui no Novo Testamento hebraico, Nossa, aqui não tem. então o quê? Aqui fala, chama os discípulos de aluno, tá? Entendeu? 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 Entendi, você quer? Entendeu? Olha, a língua, você falou. Então é Talmud. Então Talmud é isso, tá? Só para explicar o que é o Talmud. Já expliquei, mas... Talmud é o que mesmo? Hã? É o quê? Fica a música. Talmud é a instrução, A instrução. é o debate. Isso que é pra O cá. Talmud é o debate da lei oral, Mas que é a Talmud, Mishnah. hein? Hã? Talmud. Aí, ó. Aqui, ó. Tá Não lá. é só do me dá dor de cabeça, seu Valdir. Nossa, Deus do céu. Por que será, hein? Não sei. Ela é desse tamanho mesmo? É desse tamanho. Desse tamanho não, dessa... Não, é porque tá Eu dando acho que é descanso de porque tela. ele Como eu colocou tô... aquela outra lâmpada ali, ó. Não, não, como eu tô demorando, tá dando descanso de tela. Aí tá entrando. Tá dando Ele descanso vai de mexer, tela. ela mexe. Eu vou mexer, vai melhorar. Vou ir e vou voltar de novo. Aí, ó, melhorou, tá vendo? Então é porque eu vou explicar aqui, eu paro e dá descanso de tela. Então deixa eu avançar aqui de novo. Próximo, cadê o próximo? Como é que é? Templo. Eu voltei. Ou não, eu adiantei, né? O senhor adiantou, tem que voltar. Isso. Aí. Tá lá Então, no Talmud. Então isso por aí, o que eu falo? Que o Talmud, que até o Talmud, né? Olha lá, narra sua própria morte. O próprio Talmud, mesmo indiretamente, atribuiu margem para questionamentos ao atribuir os 8 últimos versículos do Pentateuco a Josué. Tá? Isso que eu ia falar, porque eu entendo mais de como Josué escrevendo mesmo. Porque não teria como ele narrar a própria morte, por exemplo. Não. Né? Uhum. Não só eu, outros fatos também. Mas o que é que leva a isso? Isso é a questão da tradição oral. Então, por isso que você não vai encontrar lá Josué falando, eu estou escrevendo sobre a morte de Moisés. Então, quem está dando essa ideia dentro da Bíblia, por mais que está escrito, é a tradição oral. Então, quando você não absorve ou não se preocupa em conhecer a tradição oral, que é o quê? O que significa tradição oral? Ah, que era discutido no momento lá. Shibealipê. É o nome mesmo. O Shibealipê, então é aquilo que é passado de boca para boca, ou seja, o pai fala para o filho fala para o filho do filho e assim sucessivamente. Tá? Então é isso que era então essa tradição, ela mantém Moisés como, mas aí quando você não tem esse apoio dizendo que Josué, então fica esse impasse. Mas academicamente você não pode entender Moisés narrando, senão aquilo aí seria como se fosse um livro espírita, tá? O próprio morto narrando essa história. É o Talmud mesmo? Hã? É aquilo lá, né? Talmud. É o quê? Talmud é a explicação da lei oral, o debate entre rabinos sobre a lei Você tinha oral. falado antes? Tinha, falei. Eu não lembro se eu não sei. Ele tem exemplo lá quando Jesus li lá O rolo da de Isaías. Aí ele vai Mas você vai explicar. perguntar sobre isso? Mas ali, não, ali quando Jesus faz isso, ele está lendo a Paraxá. A Paraxá. É a porção. Mas aí como ele é um rabino, então É um o que rabino. aconteceu? Ele o explicou. Isso, o rabino que estaria naquela sinagoga cedeu para Jesus poder ler ali, entendeu? Porque ele era um rabino de fora. De fora. E Jesus seria tipo como convidado e deu a honra para Jesus. Isso. Aí deu a honra, Jesus vai Vai ler a e Paraxá e explica ela. Só que ele explica dizendo, hoje cumpriu. Mas a lei que explica. Isso. Hã? O quê? Como assim? Para, faz uma outra, ó. Põe assim, ó. Põe assim, ó. Deixa eu escrever aqui. Será que tá? Deixa eu pegar põe assim, ó. Eu sou. Aqui, ó, só pra você entender, ó. Torá. Eu acho Torá. que eu vi. Da Torá vem Mishnah. O Torá tem um H no final? Isso. Isso. Mishnah. Ah, mas que esse trem aí, meu filho. Você podia pagar pra vender essa luz, não tá? Oh, Jesus. Como é que eu vou apagar aqui? Pera aí. Rapidão. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Deixa eu ver se eu Põe um tirar. paninho aqui na tela, não? Aqui, ó. Deixa eu. Agora eu Ah, pode deixar. Deus chega aí perto. Pode Vai, deixar. vai, vai. Olha lá. Aí, pronto. Nossa, É. bonzinho, gente. Então nós temos a Torá. Gracinha. Da Torá nós temos a Mishnah, que é a explicação da Torá. A Mishnah vai gerar a Guemará. Ainda vou ter que chegar Um no deriva final. do outro. Pera aí. Isso. Que é a explicação. E a Guemará é a discussão dos rabinos que gera o Talmud. Aí. Pronto, assim agora ficou fácil. Não é possível. É possível. Na hora que você lê aqui, na hora que você vê aí, ó, um gerando o outro, você vai entender. Tá?
Aqui eu vou colocar aqui, ó, oral, tradição oral. Que era aquela que eles levaram Jesus no templo lá, né, com 12 anos, que eles É, perguntam e ele responde. Isso, Pergunta e é o ele momento responde. do teste. Isso. Tá vendo? Bondade. Mishnah. Muito obrigada de nada. Pode tirar aqui, claro. Deus abençoe sua vida, meu filho. entendeu aí? Entendeu? Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe, viu? Amém. Mano, você entender? Não, Deixa aqui de novo. Então vamos prosseguir lá. Então, tá. nós estamos falando ali Talmud, Josué, ó. Josué. Apoiado em versículos do Pentateuco, apoiado em considerações estilísticas, o teólogo protestante A.B. Causdy, de 1486 a 1541, afirmou que não fora Moisés o autor do Pentateuco, e sim Esdras. Mesma conclusão de Richard Simon, de 1638 a 1712, que considerou Esdras como compilador final do Pentateuco. Conclusão que, anos mais tarde, foi questionada por Jean Leclerc, através do melhoramento do método crítico. O método crítico é o método que eu já falei aqui, é a parte da crítica textual. Não é criticar o texto, é procurar a verdade do texto. Ele quer chegar onde está a verdade no texto, tá? Então, por isso que chama de crítica textual. Mas vai ter esse lado questionável da escritura também nessa linha de estudo teológica, tá? Mas isso aí é quando a pessoa quer seguir essa linha de raciocínio, ele faz um mestrado, um doutorado só sobre crítica textual. Ele se torna um teólogo de crítica textual, que é o que nós vamos com Júlio Elielsen. Lembra aqui que eu falei do Júlio Elielsen? A gente vai abordar ele aqui. O que ele criou? Qual foi a dinâmica que ele criou para trabalhar essa questão da crítica textual? Ele vai criar 5 linhas de raciocínio. Ele entende essas 5 linhas, ou 4 linhas de raciocínio, que é a eloísta, javista, deuteronomista e sacerdotal. Então, dentro dessas, que são 4 formas de entender o texto, 4 linguagens de compreender o texto. Então, Júlio Elielsen, ele elabora, ele encontra essas 4 formas de falar do texto, que é o que está acontecendo aqui, tá? A gente vai ver aqui mais abaixo, aqui, ó. Seria como uma lei de pensamento, no caso, nessas 4? Não, é a composição textual do material, tá? Entendi. Então, quer dizer, a forma gramatical, a forma expressiva de Josué, ele não usa o mesmo termo dialético de Moisés. Então, por isso fica esse negócio. Quem é, então? Não é. Aí, o que deu aqui? Esdras. Só que Esdras, ele é pós-cativeiro. E é justamente nesse período que o livro é composto. Entendi. O livro, ele sai da tradição oral para a tradição escrita. A gente viu isso aqui, a composição do Antigo Testamento. Então é nesse período que ele vai colocar na escrita a Mishnah. É aí que surge, aí vai surgir o Sinédrio, vai surgir o Rabinato, vai surgir desse período. Então Esdras, ele é vamos colocar assim, ele é o cabeça pensante dessa metodologia de estudo da Bíblia hebraica, tá? Que no caso é o Tanar, mas aqui na questão deles era a questão da Torá. Então era o Pentateuco, a questão deles era o Pentateuco, tá? A Torá, o Pentateuco. Então é isso que eles estudavam. Mas aí Esdras, então, ele sabendo que há o perigo de perder-se a tradição oral, então ele resolve então trazer isso para a escrita. Isso vai ser escrito em papel? Não, vai ser escrito em pergaminho, couro e peles de animais. Vai ter todo um cuidado que a gente abordou aqui, que o escriba terá. Então tem que ser de animais kasher. O que é kasher? Animais puros. Não pode ser qualquer animal, tem que ser animais puros, Tem que tomar dentro da tradição. Tomar banho antes, tomar banho depois, para não contaminar o texto. E não pegar a santidade do texto e levar para o lugar profano. Então tinha toda essa dinâmica, tá? Todo esse cuidado, essa reverência para a composição do texto. Então, mesmo com todo esse cuidado,
Aí ainda tem dificuldades textuais que aparecem, que a crítica textual vai trabalhar isso. E se errar, se tivesse o nome de Deus, Não se pentagrama, pode, não se pode rasgar, destruir nada. Vai enrolar guardar. aí bonitinho, pôr no Guardar e bem guardado, para também não ser profanado, porque o nome do Eterno está ali. Por mais que não se pronunciava, mas se escrevia. Então, dentro da transliteração, da tentativa de encontrar a pronúncia do nome do Eterno, como é um nome sagrado, impronunciável, então, com os maçoretas chegando do 4º século, aí criou-se essa tentativa de falar. Aí criou-se o tal do nome Jeová, que é a pior que tem. Você falou que era É. forçado. Você explicou aí. É a pior coisa que tem. Não tem nada de Jeová ali. Então, esse nome Jeová não é o nome bíblico. Ele está na Bíblia, mas essa não é a tradução do nome do Eterno, tá? O mais próximo, estou falando de proximidade, estou falando de fato. O mais próximo, até mesmo entre os rabinos, é Yahweh ou Yahvé. Yahweh. Aí ele já está falando usando a própria língua. Yahvé já é a transliteração. Yahvé. Yahweh. Yahvé. Tá? Então essa é a mais próxima. Mas mesmo eles sabendo que tem essa proximidade, eles não falam Yahvé nem Yahweh. O que eles fazem? Quando eles veem o tetragrama, eles falam ou Eterno, ou Hashem, que é o nome, ou Adonai, que quer dizer Senhor. Então eles usam essas 3 terminologias quando eles se deparam com o tetragrama, Yud, Re, Vav, Re. Yud, Re, Vav, Re, tetragrama sagrado. Beleza? Então, aí, já expliquei uma coisa que tinha nada. Tinha, né? O bom é que Trem as vai aulas ficando vão bom. indo assim. Vai indo assim, tá bom. Então vamos continuar lendo aí, deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Falando. No início do século XIX, o debate era se a autoria do Pentateuco seria de Moisés ou Esdras, sendo que no final do século a teoria de Moisés como autor do Pentateuco se encontrava totalmente descartada. E vários autores defendiam que Moisés era uma figura mítica, ó pra você ver onde que vai a coisa, uma espécie de nome coletivo que servia para agrupar pluralidade a escritos tão heterogêneos, o legislador oral do Decálogo. Então até isso a figura de Moisés é uma figura mítica. Só que hoje a arqueologia comprova, é aquilo que eu falei. Você vai ter achados arqueológicos do Egito Antigo que fala de um grande guerreiro, conquistador de terras para o Egito. Vai dar-lhe um nome, mas não um nome hebreu, ou mesmo o nome Moshe, que ele recebeu lá, né? Esse tirado das águas. Nem esse nome. Dá um outro nome, mas olhando toda a história, toda a trajetória, todo o relato da Bíblia, você consegue ver todo o relato da Bíblia nesse achado arqueológico. Não tem como você duvidar que a pessoa é Moshe. Não tem como duvidar que é ele. Aí, duvida quem quer desacreditar na Bíblia. Aí já é proporcional demais. Proporcional. Então, quando a pessoa não quer se dobrar, verdade? Ele não vai. Ele pode ver a verdade ali, mas ele não vai aceitar. Só porque ele não está escrito Moshe. Não está. Nem em caracteres hebraicos, nem em caracteres egípcios. Porque na cultura da época era mudar o nome, né? Ainda mais quando você serviu diretamente o faraó, né? Era isso aí. Se você viesse próximo aos governantes supremos, o seu nome ele seria mudado. E ele escolhia e seria sempre ligado a alguma divindade do lugar. Tá? Então isso aí acontecia muito. Então, surgindo da hipótese documental, aí vai entrar a questão do Júlio Elielsen que eu falei aqui, ó. Desenvolvida por Júlio Elielsen, também conhecida como teoria das fontes, e a teoria segundo a qual os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né, chamado Pentateuco, são resultados de uma composição a partir de 4 fontes principais, javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. A crítica literária afirma que a formação do Pentateuco não se deu por simples adição das fontes escritas ou enriquecimento gradativo das fontes escritas mais antigas da pré-história de Israel. Antes foram várias redações que ligaram as fontes escritas tão diferentes entre si de forma harmoniosa e coesa. Então essa questão das fontes, por mais que o Júlio Elielsen ele encontrou essa questão de expressão gramatical
de divisão. Um chamava de Elohim, outro chamava de Javé, outro chamava disso, chamava daquilo. Então ele encontra esse tipo de dialeto ali, ele encontra essa divisão escriturística dentro do texto. Mas isso não desabona, não tira a inspiração, a inerrância do texto, como sendo revelado pelo próprio Deus. Tá? Então a questão, se for de revelação, não foi uma revelação criptográfica. Você está ali, entra em transe, não. As coisas foram ocorrendo, eu vou falando para você, e o Éter resolveu, então vamos escrever tudo, para a gente não perder essa nossa tradição. É isso aí, nada mais, nada menos. Então, seguindo aqui, Julia Lialsin definiu o número e a sequência das diversas fontes escritas, suas siglas atualmente em uso, como as datações geralmente aceitam como segue. Então tá aí, ó, o J já vista, aí de 950 a.C., época de Salomão, antes de assim chamado divisão do reino, em 926 a.C., tá? A fonte eloísta, de 800 a.C., antes do assim chamado profetismo escrito, especialmente Oséias, o proto-deuteronômio, que é a fonte deuteronômica, aproximadamente do século VII a.C., começando antes da reforma de Josias em 622 a.C., mais tarde aplicações extensas, fonte escrito sacerdotal, então vai de 550 a.C., o exílio, complementações na época pós-exílica. Aqui ele fez uma divisão dessas fontes para explicar a questão da autoria do Pentateuco, descobrir. Olha para você ver o critério, olha onde que passou, olha aqui. Não tem nada a ver a época com o livro, com o que está acontecendo. Mas é aqui que ele conseguiu, dentro dessas fontes, que ele cria essa teoria dessas fontes, para poder estudar e procurar onde que está a veracidade da autoria. E aí fica esse pepino para a academia discutir e debater, tá? Porque só quando um achado arqueológico surgir e der o nome Tufo-Roché, Acabou. Josué, aí acabou. Aí esse aqui tudo vai perder força? Não, vai continuar sendo usado, mas aí você já tem um documento. Porque aqui é algo acadêmico. É teoria, né? Isso aqui é algo acadêmico. Então isso aqui não vai cair em desuso e em descrédito. Nunca, tá? Mesmo você chegando com uma fonte dizendo, isso aqui ainda será usado em sala de aula, tá? Não, eu tenho um outro documento que prova que não. Isso tudo também é relevante e é aceitável dentro do mundo acadêmico, tá? O cânon do Antigo Testamento. Aí a divisão nós abordamos também, ó. A divisão do cânon hebraico é diferente da nossa e somam 24 livros ao invés de 39, porque vários livros são considerados apenas um. Veja a seguir. Então, deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar aqui. Composição da Bíblia, 24 livros. Deixa eu pular aqui. 27 novo. Texto receptos. Cadê, gente? Cadê? Estava aqui. Você acredita que eu apaguei? Você acredita que eu apaguei? Acredito. Acredita, né? Deixa eu voltar lá, né? Aqui não. Apaguei mesmo. Sem dó nem piedade. Então deixa eu ler lá onde é que a gente parou então. Deixa eu pôr finalização só para voltar lá. Os livros de Reis, né? Que são a gente abordou aqui a divisão de reis, né? Os livros de reis não tem aquela separação primeiro, segunda reis, primeiro, segundo Samuel, primeiro, segunda crônicas, não, era tudo uma composição só. Hoje só tem a divisão para facilitar a nossa vida, até na questão de a gente ter aí capítulos e versículos, né? Tudo isso aí também é para auxílio. Demoraram cerca de aproximadamente 1.600 anos para escrever os 66 livros. 1491 a.C., quando Moisés teve a visão do passado, começou a escrever o Pentateuco no meio do trovão no Monte Sinai. Êxodo, até 97, depois, quando o apóstolo João teve a visão do futuro. Ele mesmo, um filho do trovão, escreveu seu evangelho na Ásia Menor. Isso tentando colocar um paralelo entre essa inspiração divina, essa canonização, a coesão entre os dois livros, tá? Entre os dois livros. A gente coloca dois.
Antigo e Novo. Não tem, é tudo um livro só. É tudo um cânon só. Então não houve, essa divisão é uma divisão acadêmica e de período, tá? Então por que então tem divisão? Porque mesmo no mundo ortodoxo e mesmo entre os cristãos, tem essa divisão entre o período patriarcal, o período dos reis, o período de profetas, o período do cativeiro e depois o período da manifestação do Mashiach. Então fez essa divisão entre a profecia e o cumprimento da profecia. A profecia está no Antigo, o cumprimento está no Novo. Nada mais, nada menos. E aí vai ter as citações das profecias. Então, tudo que, você pode abordar lá, tudo que é tratado no Novo Testamento acerca de escritura é tratado mostrando o quê? A profecia que se cumpriu aqui. Nada mais, nada menos, tá? Tudo que é demandado ali, tirando as questões das cartas, tá? Das cartas que vão ter ali as pinceladas sobre a pessoa do Mashiach também que se manifestou, tirando as outras coisas com cartas doutrinárias, cartas de conselhos, o que fazer ali no período gnóstico, tirando essas partes, vai tratar também dessa questão de mostrar a profecia cumprida na pessoa de Jesus, tá? Os 24 livros do cânon judaico do Velho Testamento, equivalente aos nossos 39 livros, o mesmo que hoje chamamos de texto massorético de Ben Haim, e que depois da invenção da imprensa foi impresso por Daniel Gumberg, um abastado cristão veneziano, originário da Antuérpia, em 1524 a 1525, a edição da segunda publicação ficou a cargo de Jacob Ben Haim. Então, essa divisão da Bíblia hebraica, que é diferente da nossa, ela vem por causa dessa questão dos massoretas, porque não tinha, já mostrei aqui para vocês. Os livros eram escritos sem parágrafos, sem capítulos, sem versículo, era um texto corrido, tá? Então os massoretas vieram, criaram essas consoantes que a gente chama de nekudot. As nekudot são as vogais ou sinais, melhor colocando, as vogais não, sinais vocálicos criados pelos massoretas para trazer, para manter, segundo a tradição, manter viva a fala hebraica e a escrita hebraica. E outras coisas mais também que era para tirar a divindade do Mashiach do texto hebraico, tá? Um dos critérios também foi esse, o principal foi esse. Mudar palavras que traziam profecias sobre o Mashiach, que afirmava que Yeshua é o Mashiach que se manifestou. Então os massoretas no 4º século depois de Cristo vai criar isso com esse intuito, preservar a fala e a língua escrita, mas também apagar ou mudar textos que vão afirmar o Mashiach sendo Yeshua. Então é isso aí, tá? Então não fique escandalizado com isso. 27 livros do Novo Testamento, mesmo que depois da invenção da imprensa, foram impressos, terminando por serem conhecidos pelo nome de TR, ou textos receptus, isto é, o texto recebido. Então, o texto do Novo Testamento, ele é conhecido como texto recebido. E aí depois os materiais que serão achados na nossa era, serão encontrados esses materiais de Qumran, e esses materiais vai trazer essa questão do texto recebido e do texto crítico. Porque o texto recebido, quando ele é juntado, quando ele é organizado, ele traz divergências, não divergências de verdade, mas divergências de escrita. Tá? Já falei isso aqui. Então eles pegavam, não, tinha que ser Jesus Cristo. Ele foi Mateus falou Jesus, Marcos falou Cristo, João falou Jesus Cristo, e o Lucas falou Senhor Jesus Cristo. Está tudo errado, ninguém está sendo, como é que fala? Uniforme na informação. Só que aí como você enxerga. O que você enxerga aqui? Um vidro com uma garrafa com água. Ela viu um vidro com água, você já viu uma garrafa com água, eu vejo uma garrafa com água, com tampa, um pedacinho de roca. Nós estamos vendo a mesma coisa, mas as informações que nós estamos dando são diferentes. Então os evangelhos acontece isso. Cada um com uma visão diferente do fato. Tá? E haja vista que o livro de Marcos, que o Evangelho segundo Marcos é o mais antigo, é tido como mais antigo, ele não foi discípulo de ninguém.
ele, segundo a tradição, ele aprende com Pedro, ele escuta de Pedro, Pedro narra para ele e ele escreve o que Pedro narrou para ele. Você não tem evangelho segundo Pedro, você tem segundo Marcos. Mas a informação foi de que João Marcos, ele teve essa informação de Pedro. Lucas, pesquisador, exímio pesquisador, mente grande para pensar, a sabedoria de como elaborar as coisas, um homem estudado. Então ele foi um grande pesquisador, tanto que ele vai compor o livro que leva o seu nome e faz o Ato dos Apóstolos. Né? Então é isso, é a perspectiva. Então a crítica textual não consegue engolir isso. Tá? Eles vão debater a vida toda. Não, tem contradição. Mas não querem aceitar o fato da ótica do escritor. Do escritor. É igual teologia. Teologia, você não pode enxergar esse curso teológico quando você terminar com os meus olhos, não. Você tem que enxergar com os seus, com a sua ótica de ver o que você aprendeu. Então, se alguma coisa te parecer coisa de outro mundo, uma coisa que ficou assim, não, ficou meio estranho, eu acho que deve ter alguma coisa a mais. Você não é um professor de escola dominical, não. Você agora é um teólogo ou uma teóloga. Então, você vai pesquisar, é pesquisa. Não é procurar alguém falando na internet, não. É ir lá procurar materiais acadêmicos, artigos, TCCs, livros, escritos, procurar alguém que sabe ler inglês, porque tem mais em inglês que eu nunca vi. O inglês come tudo, a gente só pega a sobra. Então ir lá, não, ele está em inglês, pega alguém, maiores teólogos tradutor para traduzir, não, traduz para mim que isso aqui em inglês. E aí, você vai enriquecer o seu conhecimento, tá? Então tem pessoas que fazem curso de teologia só para apresentar um diploma para a denominação dele. Mas ele não é um teólogo. Ele não é um teólogo. Né? Hã? Ele só quer um carro. Ele não é um teólogo. Eu fiz curso de teologia. Você é teólogo? Não. Ele não é um teólogo. Ele tem um diploma, por mais que ele tenha um diploma acadêmico, o que te faz um teólogo não é você ter um diploma. O diploma prova que você estudou, que você entrou nesse caminho. Mas você permaneceu nele. Você continuou a sua pesquisa, os seus estudos. Você resolveu ir mais à frente. Por quê? Porque cada dia que passa, informações novas estão chegando no mundo teológico. Tá? Hoje, a língua teológica, até o dicionário teológico está mudando a linguagem. Já falei isso aqui em questão também da trindade, que é triunicidade. Então, a linguagem teológica está mudando. Existe dicionário de teologia. Dicionário não é de você ler, não. É as palavras que você usa. Prolegômeno, antilegômeno. Então, essas palavras, falei isso aqui, tá? Essas palavras estão aí. Eu não vi nesse dia, não. Não? Ah, tá. Então, entendeu? Essas palavras são úteis, vai mudar as palavras, o vocabulário vai mudar, mas quando o teólogo falar, eu sei do que ele está falando. Agora, para que quem é isso aí? Prolegômeno. Prolegômeno é o estudo corrido daquele assunto. Então, o seu prolegômeno vai abordar tudo. É o resumão, né? É o resumão. E ele te apresenta aquilo que é aceitável. O antilegômeno é aquilo que é criticado. Não aceita-se essa atestação. O prolegômeno aceita a atestação. O antilegômeno não aceita. Ah, não. Esse livro essa carta de Tiago aí, ela não é uma carta canônica, se utilizava, tá? Ela é uma carta canônica porque ela dá a entender que a fé ela não é o suficiente. Ela tem que ter as obras faz parte. Aí aquele livro passa a ter um lado, sim, uma repulsa. Então se torna um antilegômeno. Certo? Então vamos lá. Hã? Acabou, não? Não, calma aí, deixei mais um pouquinho aqui. 999, peraí, só mais um pouquinho. Ainda? Ainda. Não. A gente perdeu o tempo, tô perdendo tempo não, a gente conversou bem, né? Você tá Não, conversando, desculpa aí, viu? sim. Desculpa, viu? É porque eu sei que essa música não do Isso nunca aconteceu, é sempre a mesma coisa. Sério? Não é porque você tá sem óculos, não? Não, não tô Você deixou de usando usar? de óculos. Tá não, mas engraçado é a mesma coisa, não mudou De nada. vez em quando eu uso. Não sei, não entendi. Então o texto recebe do latim texto ergon habs, nuc aminubus receptum, que significa texto ora recebido por todos. Foi a frase escrita no prefácio da edição de 1633 do Novo Testamento grego,
dos irmãos Elsevier, impressores holandeses de origem judaica. Tá vendo? Então, judeus escrevendo textos do Novo Testamento. Tem, tá? Então tem. Então não quer dizer que os judeus não aceitam Yeshua como Salvador. Eu até fiz um vídeo na internet aí, a irmã deu uma resposta porque ela não entendeu. Aqui do Facebook, né? É. Eu vi Não sim. entendeu? Eu falei, não, agora eu vou fazer um contra-vídeo para ela entender o que eu tô falando. Esse eu vi. Que a gente criou-se a teoria nas igrejas, na teologia cristã, da substituição. Não é substituição de Cristo tomar o nosso lugar no Calvário, não. A substituição de que Israel foi rejeitado por Deus e os gentios tomaram o lugar dela como igreja. Isso é mentira. Não aconteceu isso. A promessa Tá? A promessa é para eles, o culto é deles, as alianças são deles. Nós somos convidados. Lê a carta aos Romanos, eu friso isso, lê a carta aos Romanos, principalmente capítulo 11, vai mostrar isso lá, que nós somos enxertados. Isso que eu ia falar agora. Nós somos enxertados na videira verdadeira. Aí, aí na nossa mente cristã, a gente lê lá está falando do povo de Israel, lá não está falando de Jesus como videiro, não. Lá está falando de Israel. Nós somos enxertados nesse povo, tá? Nesse povo, nós estamos no meio dele como adoradores do Mashiach. Mas é eles. Aí quando eu disse que o texto lá diz, né, que eu nem lembro o texto que eu abordei lá, esqueci. Você Tá? lembra, não? Foi Mateus, não? Não, foi de João. João? Que diz lá, ele veio, foi o que ela colocou lá, ele veio para que era seu, mas os seus não receberam. Quando eu falei disso, dessa substituição, que não entenderam. Porque Jesus falou assim, foi isso que eu abordei. A salvação vem dos judeus. Aí quando eu falei que a salvação vem dos judeus, eu expliquei essa falsa teoria que a gente acredita e prega, eu não acredito mais, porque isso não é. Então aí ela entendeu que eu estava falando que Jesus não veio salvar, gentil. Aí ela falou assim, não, mas veio para agradecer, os seus não me receberam. E o texto continua dizendo, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder que foram feitos de Deus. Eu voltei, expliquei, gente, lá está escrito que a salvação vem dos judeus, e não só deles, não só para eles. Então vem deles, mas não é só para eles, é para todo ser humano que acreditar no Mashiach. Expliquei a questão das 10 vistas e pronto, isso aí eu vou explicar em outra aula, tá? Voltar lá. Então vamos parar aqui, ó, estrutura da Bíblia. Vamos parar aqui. Deus em Cristo Jesus nos